Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos resolver aqui um simulado para que vocês possam fazer a prova tranquilamente. Bom, esse simulado ele tem as orientações, então se deve ler a prova atentamente. As questões 1 a 5 valem meio ponto cada e cada questão só possui uma resposta correta. A questão 6 é discursiva e deve ser desenvolvida no verso da prova ou em outras folhas, caso haja necessidade. Essa questão vale 2,5 pontos. Então, deem muita atenção na hora de desenvolver essa questão. Não rasure nem amasse a sua prova. Bom, na primeira questão, ele diz o seguinte: sabe-se que a transferência de calor ocorre por três mecanismos básicos: condução, convecção e radiação. Com relação a esses mecanismos, julgue o item que se segue. Bom, a convecção é o mecanismo de transferência de calor que ocorre em meios fluidos, tais como o líquido ou um gás, devido ao movimento molecular aleatório e ao movimento global ou macroscópico do fluido. Na convecção dita natural, a movimentação do fluido é induzida apenas pela diferença de densidade no meio fluido, sendo denominada forçada quando algum agente externo é o principal responsável pelo movimento global. Bom, então ele acabou de dar para a gente a definição mais completa que se pode ter de convecção, né? Então, muito embora a gente só tenha resolvido problemas de condução de calor, a gente discutiu bastante as definições e aqui você poderia marcar a resposta como sendo correta. Olhando aqui um pouquinho mais abaixo, nós vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: em relação às propriedades térmicas dos materiais de construção, considere, primeiro, transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas que atravessam o espaço ou o ar e se dirigem a um objeto mais quente, ou melhor, se dirigem de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Então a gente sabe que é essa definição de radiação, ok? Então novamente a gente não fez nenhum problema efetuando os cálculos, mas a gente discutiu esses conceitos. Na letra 2, ele diz o seguinte, alternativa 2 aqui, ou item 2. Medida da capacidade de um material para irradiar calor para outros objetos fora dele. Isso aqui é a definição de emitância. E a alternativa 3, ou item 3, a transferência de calor por meio do movimento de uma corrente de ar ou de água que é aquecida por um objeto mais quente e em seguida libera calor a um objeto mais frio. Bom, a gente sabe que quando ocorre movimento ou de uma corrente de ar ou de água, a gente vai ter então a chamada convecção, que a gente costuma chamar de correntes de convecção. Então agora é só observar qual a letra que vai ter essas três definições na sequência, né? Radiação, emitância e convecção. Então a gente pode marcar a letra C. Bom, dando aqui um pequeno zoom, ou melhor, afastando um pouquinho mais aqui para que a gente possa ler a terceira questão, a nossa folhinha. Esse aqui, ele inclusive dá uma ilustração para que a gente possa verificar. Então vamos ver o que ele pede. A propagação do calor pode ocorrer de três formas. A figura anterior, que nesse caso está ao lado, mostra um exemplo de transferência de calor por, e aí a gente está vendo as correntes de convecção. Então é só marcar letra A. Ok? Bom, indo para a questão 4,
Vamos voltar aqui para o começo do papel. A questão 4 ele diz o seguinte: um ambiente termicamente confortável é uma das condições que devem ser consideradas em projetos de edificações, a fim de projetar um ambiente interno com a temperatura de 20 graus Celsius para uma temperatura externa média de 35 graus Celsius. O engenheiro considerou no dimensionamento um fluxo de calor através de uma parede externa de 105 watts por metro quadrado, conforme ilustra a figura abaixo. Bom, ele dá isso aí, né? Mostra aqui já a figura. E no final ele faz uma perguntinha aqui. A fim de se obter a temperatura interna desejada, qual deve ser o material selecionado entre os apresentados na tabela acima para a composição da parede externa? Então veja, eu não posso fazer nenhuma inferência sem antes calcular esse valor. Bom, mas como é que eu vou fazer então? Como é que eu vou responder então esse problema? Bom, a gente volta aqui e observa que todos os dados do problema estão dados aqui em cima. Ok? E aí ele vai ser um pouco diferente do que a gente está habituado, que a gente normalmente calcula, está acostumado a pegar a expressão exatamente desse jeito. Meu Q de x vai ser o K vezes T1 menos T2 sobre L. Na verdade ele quer o K. Então K vai ser o Q de x vezes o L sobre T1 menos T2. Todos os valores foram dados, então já posso colocar aqui direto. K é igual a Q de x, que é 105, vezes, né, o Q de x ele deu aqui, 105, vezes o L, a espessura da parede está aqui na figura, L igual a 0,2 metros, vezes 0,2, dividido T1, a temperatura externa está aqui, T1, 35, menos T2, está aqui, é 20 graus. Então, fazendo essa continha na calculadora, a gente chega a um valor de 1,4 watt por metro vezes Kelvin. E aí eu posso observar na tabela que ele deu que isso é o K, a condutividade térmica do concreto. Então eu desço aqui um pouquinho, olho aqui nas alternativas e observo que essa alternativa está na nossa letra A. Ok? Vamos continuar a resolução da lista no próximo vídeo.